Olá a todos que assistem os vídeos do canal Felipe Almeida FC, tudo bem com vocês? Hoje vamos trazer aqui mais um vídeo sobre investimentos. Há algum tempo atrás fiz uma série de vídeos falando sobre fundos imobiliários e agora quero começar aqui no canal uma série de vídeos falando diretamente sobre fundos de investimento, suas características, os tipos e apresentando alguns fundos de investimento. Mas lembrando, esses vídeos não são uma recomendação de investimento, tá certo? Nem de aplicação, nem de resgate. É apenas uma discussão para a gente analisar os fundos de investimento disponíveis, as suas características e utilizar os comentários aqui dos vídeos como uma forma de discutir sobre esse fundo. Se você já tinha experiência no mercado de fundos de investimentos e o que você acha dos fundos que a gente vai apresentar aqui, tá ok? Então, já deixo aqui logo no início a dica. Caso você conheça algum fundo que você queira que eu faça vídeo, deixa aqui nos comentários que pode ser que ele apareça nos vídeos futuros, tá ok? Então, vamos lá. Eu escolhi aqui para trazer, no primeiro vídeo dessa série de fundos de investimentos, um fundo relativamente novo, que é o fundo Trend ESG Global FIM. Ele é um fundo que foi lançado recentemente para captação, né? E ele tem algumas características interessantes. Características essas que a gente vai ver agora e vamos discutir aqui nos comentários dos vídeos, tá certo, pessoal? Bom, basicamente, então o fundo ele se chama Trend ESG Global FIM. Aqui a gente pode ver o objetivo do fundo. Ele é um fundo que tem um objetivo de longo prazo, tá certo? E a gente vai ver também o porquê disso. E basicamente é um fundo de investimento em ações. E algo que é interessante desse fundo, tá, pessoal, que a gente pode discutir aqui, que ele é um fundo que investe em ações de empresas que têm práticas ambientais, ou seja, que são empresas que se preocupam com o meio ambiente. E por que isso é interessante? A gente sabe que ultimamente essa questão do meio ambiente tem se tornado importante. E provavelmente nos anos que vem aí pela frente, cada vez mais isso vai ser um requisito para que empresas possam se colocar no mercado. Empresas que têm esse selo verde certamente vão ter mais mercado e podem agregar valor aos seus produtos. Com isso, elas podem ter aí um desempenho melhor frente aos seus concorrentes, tá certo? E esse fundo, então, ele apresenta algo interessante. Ele apresenta investimento em ações de empresas que têm práticas ambientais e sociais de governança, que é o ESG, tá certo? Bom, basicamente, então, esse fundo ele é focado nesse segmento e principalmente em três fundos de investimento, três fundos, né, de ações grandes, internacionais. Basicamente, 50% do fundo ele é investido na iShares ESG dos Estados Unidos. Essa carteira de ações ela conta com mais de 300 ações de empresas nos Estados Unidos, tá certo? 300 empresas nos Estados Unidos. 40% do fundo é na ESG MSCI EAF, tá certo? Com mais de 450 ações de empresas e mercados desenvolvidos fora dos Estados Unidos, porque a gente já viu que 50% é dentro dos Estados Unidos, certo? E 10% do fundo é no iShares ESG, com mais de 300 ações também em mercados emergentes, incluindo Brasil e outros mercados, tá certo? Mas veja que é uma característica que todos os fundos todas as ações, né, são ESG, ou seja, tem essa preocupação ambiental, tá certo? Isso é importante. Outra característica aqui que a gente pode destacar desse fundo é que, como a gente viu, cerca de 90% ou mais da carteira do fundo é em aplicação estrangeira. E o porquê que isso é importante? Como a gente vai ver mais à frente, esse é um fundo que ele necessita de uma aplicação inicial baixa. E isso é importante porque nem sempre todo mundo que quer investir fora do Brasil tem essa condição, por aquela questão de não ser um investidor qualificado. Lembrando que para ser um investidor qualificado de acordo com as regras atuais do mercado, você tem que ter mais de R$ 1 milhão em aplicação financeira, em investimentos. Nesse caso,
Vamos ver aqui, ó, olhando aqui à direita, público-alvo, investidores em geral. Ou seja, não necessariamente você precisa ser um investidor qualificado. Você pode, com um valor baixo, já começar a investir em mercados estrangeiros. Lembrando também que sempre tem seus riscos, né? Principalmente quando está atrelado a ações estrangeiras, moeda estrangeira, tem seu risco também associado ao mercado internacional, tá certo? A política de investimento do fundo consiste em investir preponderantemente em uma cesta de ações globais. O fundo adotará estratégias compradas em ativos com fator de risco de ações globais ESG, que nós já vimos que é empresas que têm preocupação com o meio ambiente e social. Alguns dados do fundo, tá certo? Ele teve início aqui no dia 19 de junho de 2020, ou seja, é um fundo extremamente recente, e isso é bom, porque a gente vai conseguir ver como é que o fundo se comporta nesse começo de atuação e vamos poder fazer um prospecto para o desenvolvimento desse fundo, tá certo? O patrimônio líquido aqui tem 14 milhões, mas a gente vai ver que já está maior. Tem uma taxa de administração de 0,5% ao ano e uma taxa máxima que pode chegar a 0,7%, ou seja, também taxas interessantes aqui percentualmente falando, tá certo? Aqui a gente não consegue, né, ver o gráfico dos últimos 6 meses, porque não consegue ver o gráfico porque é um fundo com menos de 6 meses, então ainda não tem rentabilidade histórica para ser mostrada, tá certo, pessoal? Vamos ver agora algumas informações de aplicação e resgate. A aplicação é bem simples, é D+1, ou dia mais 1. O resgate também é muito simples, é D+5, de dias corridos. A gente pode perceber que aí também tem o resgate da liquidação financeira, que é D+1 também. Mas a gente, após a cotização, tá certo? Então a gente pode perceber que se tratando de um fundo que investe em ações, a gente pode perceber que ele tem uma certa, digamos assim, liquidez, tá certo? Se comparado com fundos que às vezes pedem D+15, D+30, tá certo? Aqui a gente também pode perceber algo que também torna o fundo, digamos assim, mais atrativo a um público geral. A aplicação inicial mínima ela é relativamente baixa. Com R$100 você pode começar a fazer uma aplicação inicial mínima. E a movimentação mínima também é R$100. Vale destacar que como esse é um fundo de investimento em ações, ele tem tributação. E como é feita essa tributação? Ele é feito pelo Come Cotas, que é a cobrança do imposto de renda no último dia útil dos meses de maio e novembro, tá certo? De 15%. Evidente que se você houver um resgate aí antecipado, essas alíquotas podem mudar, tá certo? Mas, no geral, é 15% cobrado pelo sistema Come Cotas. Caso vocês queiram que eu faça um vídeo separado explicando como que funciona melhor esse sistema Come Cotas, deixa aqui nos comentários que eu também posso gravar um vídeo no futuro especificamente sobre esse sistema aqui de tributação, tá ok? Aqui mais algumas características que nós já vimos. E vamos ver aqui informações adicionais. Quem é o gestor? O gestor é a XP Asset Management, tá certo? Os administradores é o BNI, Mellon Services. O custodiante também, o BNY, Mellon Services. E o auditor, que é a KPMG, Auditores Independentes S.A. Uma empresa aqui de renome na auditoria. Isso também pode indicar seriedade no investimento, tá certo? Pode ser mais um indicativo. Mas como eu disse, nós temos que acompanhar. Como é um fundo recente, nós temos que acompanhar, tá certo? Agora, aqui, pessoal, quem quiser acessar isso, eu estou na página da corretora XP, né? Qualquer um que quiser entrar aqui, você vem em investimentos, listas de fundos, e aqui você vai achar o Trend ESG e você pode ver todas essas informações, tá certo? Isso é aberto. Mais uma questão, você vem aqui em características, né? Vai abrir um PDF e aqui você tem informações mais atualizadas.
Então aqui nós temos o último relatório de agosto de 2020 de como é que está o fundo mais ou menos. Algumas informações a gente já viu, tá certo? Que são aqui as características, os dados do fundo e, por exemplo, data de início, aplicação mínima de R$100, saldo mínimo que você também tem que manter no fundo caso você aplique R$100 e a movimentação mínima também R$100. Aqui as cotas, tá certo? As taxas, como eu já disse, uma taxa de administração de 0,5% podendo chegar a 0,7%. E aqui a gente pode perceber que o patrimônio do fundo de investimento atualmente já gira em torno aí dos 54 milhões, tá certo? O patrimônio médio aí dos últimos 12 meses, a gente viu que o fundo tem menos que isso, mas já gira em torno dos 26 milhões. Novamente, público-alvo, investidores em geral. Isso é algo a se destacar, tá certo? Aqui também a gente pode ver material informativo dos fundos, né? Aqui do Trend, a gestora, quem que é, os principais executivos da gestora, o gestor do fundo. E aqui um detalhamento da estratégia que eu já li para vocês, tá certo? Aqui principais mercados de atuação, ações offshore, a equipe e novamente aqui mais alguns fundos. Aqui aqui a classificação do fundo, a CVM, né? Ele classifica como um fundo multimercado, a Ambima como um multimercados livre e a XP como International Ações Hedge, né? Aqui nós temos uma classificação de risco que a própria corretora aqui, no caso a XP, utiliza, né? Que é se o fundo tem mais ou menos exposição, né, ao risco. Aqui eles classificam como 25 pontos. Caso vocês queiram entrar, ver depois melhor essa classificação, entrem lá no site da XP e vejam como é que eles trabalham com esses pontos de risco aqui, tá certo? Mas digamos assim, uma classificação de risco de mediano. Então, pessoal, isso aqui foi basicamente uma análise superficial. Claro que quem quiser, você vem aqui no regulamento também, ó, você tem todo o regulamento do fundo falando, detalhando do público-alvo. Aqui de novo, novamente, né? Investidores em geral. E aqui pelo regulamento você tem uma série de informações bem detalhado de como o fundo deve funcionar, tá certo? De todas as taxas, os encargos, tudo que você precisar, você vai encontrar aqui no regulamento. De como vai funcionar a emissão e o resgate das cotas, tá tudo aqui explicado, tá certo? Então, basicamente é isso. É um fundo que tem algumas características interessantes. Eu destaco aqui o valor baixo de aplicação e movimentação, os dias que tornam o fundo com uma liquidez interessante, tá certo? E principalmente a questão desse mercado que o fundo foca, que é um mercado de empresas que tem uma visão ambiental e social e que trabalham em cima disso. E como a gente sabe, isso pode influenciar numa vantagem competitiva num futuro próximo. Agora eu quero que vocês deixem aqui nos comentários. Vocês conheciam esse Trend ESG Global Fin, fundo de investimento? Vocês acompanharam o lançamento dele pela XP? O que vocês esperam do fundo e o que vocês acham que vai acontecer mediante essa característica de investimento aqui do fundo, dos objetivos de aplicação do fundo, tá certo? Deixem aqui nos comentários. E repetindo, este vídeo não é uma recomendação de investimento no fundo ou de resgate de cotas do fundo, tá certo? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, curte e compartilha. Se você ainda não está inscrito, se inscreve aqui no canal e deixa o seu comentário qual que é o próximo fundo de investimento que você quer ver aqui no canal, tá certo? Muito obrigado por assistir o vídeo e até o próximo. Tchau!